Oi, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, esse mês nós estamos no mês de Outubro Rosa, vocês sabem, né? Esse mês eu quero falar um pouco das mulheres da Bíblia, né? Que foi uma sugestão aí da nossa irmã e muito amada, a Cláudia Albino, que é a nossa administradora. E para mim é até um privilégio porque eu nunca fiz um estudo desse. Então, eu estou estudando e vou passar para vocês também esse estudo. Então, falo para vocês, caderno na mesa e caneta na mão. E a gente vai conhecer, claro que a gente sabe de um catado, né? A gente sabe a respeito da história de Esther, né? Mas como que a Esther entrou na história, né? Porque nós sabemos que a rainha ali era a Vasti. O que aconteceu para Esther entrar na história ali? E é algo muito interessante, porque o livro de Esther é o único livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus, o nome de Jesus. E a gente vê ali, em todo momento, Deus trabalhando na vida desse povo. Então é muito interessante. Eu estudando a história de Vasti, né, a gente entende um pouco, né, o porquê das coisas, o porquê que a Esther entrou na história, onde foi a falha ali da Vasti, né? Onde ela falhou, por que ela perdeu a coroa dela, porque na verdade ela perdeu a coroa dela, né? Que tinha uma vida tão assim maravilhosa, sei lá, eu sempre penso assim, vida de rainha não é fácil, gente, não é fácil, viu? Vem a coroa na cabeça, mas também junto com a coroa vem muitas responsabilidades. E aí vamos conhecer um pouquinho a história de Vasti. Não tem como começar a história de Vasti sem falar um pouco de Esther, sem falar um pouco desse pano de fundo aí, o que estava acontecendo nessa época, né? E vamos falar aqui. A história de Esther, ela passa no dia 13 de Hadar, onde acontece a festa de Purim. O que é a festa de Purim? Você sabe? Se não sabe, então você vai saber aqui agora. A festa de Purim, ela celebra a salvação do povo judeu dos extermínios da Pérsia antiga. O povo judeu, as tribos de Judá, de Benjamim, foram levados cativos, foram levados presos. E dentro deste cativeiro, eles passaram pela tentativa de extermínio por 2 vezes. Né? E aconteceu a segunda vez essa tentativa de extermínio e o rei da Pérsia era gigante, né? O reino da Pérsia ele era gigante, era poderoso, era uma terra muito grande, com muito poder, né? E dentro desse contexto tinha Esther, uma menina judia, né? Uma menina totalmente improvável, né? Uma menininha judia totalmente improvável, órfã, criada pelo seu primo, né? Uma pessoa assim totalmente improvável de um dia ser princesa. E a Pérsia, que era a região onde tudo aconteceu, essa narrativa, onde aconteceu toda essa narrativa, né? E um homem que é o vilão dessa história é o Amã. O outro personagem dessa história do livro de Esther, que achava importante, que é o Mardoqueu. O Mardoqueu Aí fala, Mardoqueu, tem Bíblia que fala Mardoqueu ou Mardocai, tá? E a Vasti, que é a rainha, né? A rainha do Assuero, do rei Assuero. E a Esther, que é a personagem central deste livro. E claro, vindo com Esther, não tem como não falar do povo judeu. Tem uma narrativa tão importante e um nome que não é citado,
que é o nome de Deus. Em todo tempo vocês vão ver a mão de Deus nessa história, mas não vão ver o nome dele nessa história. Por quê? A gente pergunta, né? Assim, todos os livros da Bíblia têm o nome de Deus, né? Menciona o nome de Deus, e Esther não menciona o nome de Deus. Bom, uma curiosidade aqui, essa jovem judia, né? Esse povo escravo, refugiado, eles não eram contados como o povo da Pérsia. Isso vem de uma terra, eles vêm de uma terra de mais de 2.000 quilômetros de distância. A gente vê aqui que Esther, o futuro de Esther era o futuro da nação, né? Sabemos que a glória de Deus é oculta em todo esse acontecimento aí. Mas antes de Esther entrar, né, nessa história, nós temos a história de Vasti. É onde eu vou falar hoje da Vasti. Já vamos entrar na história agora. O rei Assuero decidiu fazer uma festa. E esse rei, ele queria mostrar toda a sua riqueza, né? Todo o seu poderio, né? Toda a tua inteligência, né? Toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, né? E a gente vai ler um pouquinho essa história. Eu convido você, abre o livro de Esther. Esther, você vai ver na Bíblia, 2 Crônicas, Neemias, Esther. O livro de Esther. Na minha Bíblia, a página 709. Na sua Bíblia, eu não sei que página que está. Livro de Esther. O banquete de Assuero, olha aí. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha o tamanho desse reino dele, 127 províncias. Assuero, sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos. O poder da Pérsia e Média eram os maiores senhores da província que estavam perante ele. Para que essa festa, né? A gente pergunta, mas para que fazer essa festa? Aí a gente vai ver agora. Ele queria se mostrar mesmo, né? Queria mostrar o poder dele, porque naquela época, quanto mais ouro, mais terra, né? Quanto mais posse, mais poder você tinha. No versículo 4 a gente vai ver isso agora. Para mostrar a riqueza da sua glória, do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Aconteceu essa festa em 180 dias. Imagina o poder do homem, né? O poder do homem. A gente aqui não consegue fazer, a nossa festa aqui dura, quando a gente consegue fazer, né? A nossa festa dura ali 4 horas, né? Dura 4 horas. A festa dele durou 180 dias. Pois bem, e acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias. Então ele fez uma festa de 180 dias para os grandão, para os maioral, né? Aí depois ele fez uma festinha de 7 dias para o povo, para o povão mesmo, para nós ali, sabe, para nós? Fez ali para nós a festinha de 7 dias. No pátio do jardim do Palácio Real. Aí ele mostra, né, fala aí as riquezas dele, mostra aqui no versículo 6. As tapeçarias eram de pano branco, verdes e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore.
Os leitos, as camas, eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Versículo 7. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros. Não é igual a gente convida um familiar e abre aquela caixinha de taça, né? Todas as taças iguais, né? Porque a gente compra na promoção ali, né? Ou um jogo de copo que tá na promoção, 6 copinhos ali. Não, era muita coisa. E um diferente do outro. Presta atenção. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem ninguém forçar-se um ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Quer dizer, tinha muita bebida ali, mas ninguém era obrigado a beber. Tinha muita bebida, tinha muitas taças, muitas coisas, mas ninguém forçava ninguém a beber. Estava ali a bebida. Era livre, estava livre a bebida. Imagina um monte de homem numa festa com um monte de vinho. Vinho livre. Você acha que o cara não vai decidir tomar um monte? O cara vai encher, o cara vai, como diz, o cara vai entornar o caneco. No caso aqui, como eles são chique, eles vão entornar a taça de ouro ou a taça de prata. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa do rei, da casa real do rei Assuero. Quer dizer, eram 2 festas. A festa do rei Assuero, esses 7 dias aí com o povão, e a Vasti também resolveu fazer uma festinha ali com o povo, com as mulheres ali da casa real do Assuero. Eu tenho para mim, tá? É para mim. Que já imaginou? A Vasti pensou assim, né? Cá comigo com meus botões, tá bom? Acho que a Vasti pensou assim, 180 dias de festa, muita bebida, muito homem falando besteira, muito tralalá. Ela falou assim, olha, eu conhecendo o rei Assuero, ele vai estar difícil de aguentar depois. Aí depois faz uma festa de 7 dias pro povão, onde ele não precisa ter aquele focinho levantado. Ali ele se entorna, né? Imagina como ia estar esse homem depois. Pensamento meu, né? A gente sabe que quando a gente bebe muito, eu nunca bebi, mas a gente vê aí, quando as pessoas bebem muito, a situação, o estado que elas ficam. Não precisa falar nada. Então vamos lá. No versículo 10, a festa dos 7 dias. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Tudo começa aí. A gente sabe que o rei, por ser rei, ele tem muitas obrigações, né? E a rainha também não é diferente. A rainha, ela tem as suas regalias, sim. O rei dá muitas regalias para ela, por ela ser a rainha, né? Mas ela tem um papel muito importante para cumprir dentro desse reino. Independente de qualquer coisa, ela é a rainha e ela tem obrigações. Ela tem regalia, sim, mas ela não representa uma classe qualquer, né? Ela representa uma vida plena, sim, mas ela tem um determinado papel para cumprir diante do rei e diante desse povo. Ela não representa uma classe qualquer, ela representa o rei, ela representa poder,
ela representa a glória, ela representa a beleza, porque ela é uma mulher muito linda, ela representa poder e autoridade desse rei. E aí essa mulher, nesse dado momento, com toda essa obrigação, ela não atende o chamado do rei. Vamos lá no texto, versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração, a cabeça do rei, alegre, cheio de vinho. Num estudo meu, eu vi que quando a Bíblia, muitas vezes quando a Bíblia fala do coração, ela fala da mente, da cabeça, tá? Então pensa aí bem, dá bem certinho, ó. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meamã, Betá, Barbona, Bigatá, a Bagtá, é tudo uns palavrões aí, né? Uns nomes difíceis de ser falado, né? Zetar e a Carcás, os 7 eunucos que vieram na presença do rei Assuero, que ele chamou esses carinha aí e falou, ó, vai lá com Vasti, vai ter com Vasti e chama ela pra cá, porque eu quero mostrar ela pro meu povo. Eu quero exibir ela pro meu povo. Ah, e fala uma coisa. Fala pra ela vir, ó, com uma coroa na cabeça. Versículo 11. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes e a sua formosura, porque era formosa à vista. É assim que fala a minha Bíblia. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Também a gente não sabe como esses eunucos chegaram lá, né? A Bíblia aqui não fala. Porque os caras também já estavam, mamado, bem mamado, né? Vamos pensar, né? Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a ira. Então perguntou o rei aos sábios. Ixi, aí foi, né? Os sábios também estavam mamados. Vamos lá. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os sábios, a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, e os 7 príncipes das Pérsias e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo... E aí pensa assim, né? Um monte de homem, né? Vamos lá, vamos pensar assim, né? Um monte de homem, tudo mamado, né? E aí vão dar conselho pro rei. Se a gente for ver, esses conselhos foram conselhos, visivelmente foram conselhos bons. Por quê? Vasti tinha sua obrigação e ela ali, independente de qualquer coisa, ela negou fazer o papel dela de rainha. Como eu disse para vocês ali, ela tinha obrigação com ele, obrigação com o povo, né? Ela era uma imagem muito importante ali. E naquele momento, o rei Assuero, ele precisava dela ali, ele queria não só mostrar ela como mulher, mostrar a beleza dela ali, mas ele precisava da presença dela ali, né? E ela negou fazer o próprio papelzinho dela ali, que era estar na presença do rei. Ela tinha, sim, como rainha, ela tinha muitas obrigações. Ela representava ali o poder e a autoridade do rei. E ela tinha, sim, como rainha, ela tinha também que
respeitar e seguir as autoridades do rei, né? No versículo 15, o que ele fala? O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandamento do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em toda a província do rei Assuero. Ela não pecou só contra o rei, né? Porque a notícia, olha só, como essa notícia, o que ela fez, se ela não tivesse tudo que a gente fez, toda a nossa decisão, ela tem uma consequência. Se a decisão é boa, vem uma consequência boa. Se a nossa decisão, né, a nossa atitude, o nosso ato vem de uma decisão negativa, também vai vir, né, a consequência negativa na nossa vida. Porque se chegasse essa notícia em todo o reinado, no ouvido de todas as mulheres, que a própria rainha, né, descumpriu uma ordem do rei, elas já iam se sentir desobrigadas a cumprir a ordem dos reis delas também. Então, a bagunça ia estar formada. Então, o que precisava? Tomar uma atitude contra esse ato, essa desobediência da Vasti contra o rei Assuero. Bom, no 17, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos e a seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse à presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, a princesa da Pérsia e da Média dirão o mesmo para os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá asaz, desprezo e indignação. No 19, aí vem o conselho dos conselheiros para o rei Assuero. O que ele deveria fazer com isso, né? Ele passou o que aconteceu, só que agora ele vai ouvir os conselhos e ele vai acatar esses conselhos, né? Então a gente já viu lá que se ele não tomasse uma iniciativa contra os atos de Vasti, ele depois ia criar uma bagunça total nos outros reinos, né? Porque as outras rainhas iam fazer a mesma coisa. Se bem parecer ao rei, sai da sua parte um edital real, uma lei, né? E escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a sua companheira que seja melhor do que ela. No 20. E ouvindo-se o mandado que o rei decreta em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão a honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E parecem bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. Olha isso. Que cada homem fosse senhor em sua casa. Eu vou fazer um estudo ainda referente a essa frase. E que isso se publique em todos os povos conforme a língua de cada um. Não adianta, né, escrever uma carta em inglês se eu não sei ler inglês, né? Não adianta escrever uma carta
em japonês, se eu não sei ler em japonês. Então, cada carta foi escrita em cada língua para que seu povo entendesse essa carta e essa ordem e essa lei. Cabe nos falar também que o rei, ele ficou muito triste com isso, né? Foi uma forma, ele gostava da Vasti, Vasti era uma mulher muito bonita, né? E foi uma forma assim de deixar assim o poderio dele mais fraco, né? A Vasti, ela se empolgou também ali, eu creio que a Vasti também se empolgou um pouco ali na festa dela, com as outras mulheres, uma mulher muito bela, mostrando também muitas suas riquezas, né? O seu poderio, e ela traz um problema muito grande contra ela. Será que ela tinha noção do que poderia acontecer com ela? Será que ela pensou ou pediu, né? Chamou uma conselheira para falar, olha aí, eu apareço na presença dele ou não, porque ele está mamadão, né? Ele está mamado. Será que ela pediu? Né? Porque alguém poderia falar, olha, você é rainha, você precisa se apresentar lá com ele, com o teu povo, né? Será que ela não buscou, né? Aqui na Bíblia não fala que, olha, Vasti buscou conselhos de suas mulheres, suas damas, não sei. Aqui não comenta nada. E a Vasti era uma mulher muito bonita, muito formosa. Era uma mulher muito inteligente, porque se não fosse inteligente, ela não seria rainha, né? Não seria essa mulher tão especial, né? E o rei fica triste, fica chateado, né? Não chama porque ele quer, né? Ele acaba chamando os eunucos, acaba chamando os homens ali, os conselheiros, e esse conselho, né? Eu creio que esse conselho, ele não queria acatar, mas era o melhor a fazer. Pelo que ela fez, né? Desrespeitar ele, foi o melhor que ela achou ali naquele momento de fazer. Mas será que ela pensou nas consequências? Né? Será que ela pensou que se ela falasse um não, aquele não ali, levaria ela a perder a coroa? Levaria ela a perder todos os benefícios que ela tinha como rainha? Ela perdeu tudo, ela simplesmente perdeu tudo. Principalmente o direito de se apresentar ao rei. Em Gênesis, Deus nos cria ali em Gênesis. E nesse momento, Deus coroou o homem de glória. Coroa fala de reinado. Se Deus fala que o homem foi coroado desde a criação, isso aponta para o reinado. E quando Deus entrega para nós uma coroa, ele entrega todo o papel que vem por trás dessa coroa. Deus entrega para mim e para você, entrega para nós uma coroa. Temos responsabilidade também nesse reinado. Porém, quando não aceitamos o chamado do rei, o papel que indica para nós como coroados, quando nós negamos o reinado, quando nós negamos a coroa, Deus tira de nós essa coroa. Deus já colocou, imagina, Deus já colocou em nós a coroa dele. Entregando a coroa, ele entrega também a nós um reinado. Um reinado onde nos traz o poder de ser filhos de Deus,
fazer parte desse reino e nos dá o direito de reinar também nesse reino. Agora, quando nós negamos, a coroa já é nossa. Quando nós negamos a coroa, negamos o reinado. Quando nós não reinamos, nós estamos negando o reinado de Deus. O Senhor, Ele tira a coroa de nós. Vasti errou em não se apresentar diante do rei, porque estava também usando seu poder real, o próprio rei, que o próprio rei deu a ela. Ela estava usando o poder dela para não entrar na presença do rei. E se nega a cumprir o papel de rainha. E ela é retirada e dela é retirada a coroa. E ela é banida do reino. Cuidado. Saiba que a coroa que Deus te deu, Ele colocou em você para você reinar. Levar a palavra de Deus. Você sendo rei, sendo rainha de Deus. Deus te colocou a coroa ali. Ele te dando a coroa, Ele te deu um reinado, um povo para você reinar. Como você, Bilu, como que eu vou reinar esse povo? Você vai reinar levando a palavra de Deus, evangelizando, levando o povo a louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. O teu reinado, ele é importante. O teu reino é importante, o teu reinado também é importante. Porque Deus te deu poder para você cuidar de um povo. Sendo esse povo teus vizinhos, sendo esse povo as irmãs da tua igreja, sendo esse povo o grupo de louvor da tua igreja. Eu nem gosto de falar de grupo de louvor da igreja porque eu faço parte de um grupo de louvor da igreja. Né? Se eu falo aqui, dá a impressão que eu estou falando deles, não tem nada a ver. Estou falando num contexto geral. Né? Quando Deus nos coloca nas nossas mãos um reinado e nós não fazemos adequadamente, muitas vezes, gente, a gente esquece que Deus está presente em tudo que a gente faz. Deus, ele está lá no céu, mas ele também está aqui. Ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que sonda o teu coração, o que sonda a tua cabeça, o teu coração. E ele sabe quão prazer você tem em fazer a obra dele ou não. Se você está fazendo com amor, com dedicação, com zelo, ou quando você está fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Como você tem honrado a coroa que o Senhor tem colocado em você? Você tem honrado ela, você tem honrado o nome de Deus, você tem honrado o nome do Filho dele, que se entregou ali na cruz do Calvário, morreu por nós, derramou do sangue dele por amor de nós, pagando por todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros. Era para nós estarmos lá na cruz, era para nós estarmos sofrendo lá na cruz. Mas coube a Deus entregar o seu próprio filho ali na cruz do Calvário. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos nisso tudo, nós temos o prazer de entregar o melhor de nós para o Senhor. O melhor de nós
por nosso reino. Imagina você sendo uma rainha, a rainha de Cristo, a rainha de Deus, coroada por Ele. Ele colocou a coroa dele sobre a tua cabeça. E aí você vai pegar e vai fazer as coisas de qualquer jeito? Você tem se prendido mais nas coisas do dia a dia? Eu tenho as minhas tarefas, eu tenho minhas obrigações, eu tenho o meu emprego. Você tem se perdido nas suas tarefas e não tem separado o teu tempo para estar orando a Deus, buscando a presença dEle? Louvando, separando o teu tempo ali, o teu tempo para estar louvando o grande nome do nosso Deus? Ou você tem elevado mais a importância de que você é o diretor de uma empresa, de que você é o gerente de uma loja, de que você tem um serviço, você tem um próprio escritório na tua casa, então você não tem tempo para Deus? As suas tarefas têm sido mais importantes do que cuidar do reino que Deus colocou nas tuas mãos? Eu tenho uma coisa para te dizer. Se você está pensando dessa forma, se você está agindo dessa forma, sabe qual o risco que você corre? Você corre o risco de perder a tua coroa. E você pensa que essa coroa vai ficar parada? Não. O Senhor vai entregar a tua coroa para outra pessoa. Eu sempre falo a respeito da armadura de Deus. Deus nos deu uma armadura, né? E pensando numa armadura, Deus ele te coloca frente ao combate, né? Te leva ali, te dá o poderio de estar levando a palavra dele. O próprio Espírito Santo de Deus, ele traz palavras na tua boca quando você vai falar de Deus, quando você vai falar de Jesus, quando você vai falar das Escrituras. O próprio Espírito Santo de Deus te traz à memória tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você estudou referente às Escrituras. Então, o que você precisa é vestir essa armadura de Deus e sair, levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas, viver a palavra de Deus, viver os ensinamentos de Deus, buscar a presença do Senhor, buscar ouvir e acatar aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Lembra quando a gente fala ao teu coração? Fala aqui, ó. Então vamos lembrar que a palavra de Deus, quando ela fala, muitas vezes quando ela fala ao coração, é porque ela está falando à tua mente, ao teu sentido, aos teus sentidos, ela está falando. E o que você tem feito com essa coroa? Eu sempre falo que a coroa de Deus, cada um tem uma coroa. E eu sou pequenininha, eu tenho 1,5 m, tenho 1,51 m, para não dizer que é 1,5 m. Eu sou pequenininha, então eu tenho a minha coroa. Você que tem 1,80 m, você tem a tua coroa de 1,80 m. Não adianta eu querer vestir a tua coroa, não vai caber em mim. E não adianta você com 1,80 m querer vestir a minha coroa. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele deu um reinado para cada um. Se o meu reinado é evangelizar, que eu evangelize então, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração e nos capacita para tal coisa. Não adianta, eu sou evangelista, mas eu gosto de louvar, eu gosto de ir, mas eu não tenho oportunidade de estar louvando lá na frente na igreja. Deixa os que foram levantados para louvar, deixa eles para louvar. Você foi chamada, o teu reinado foi para o evangelismo, evangelize. O teu reinado foi para levar a palavra de Deus aqui na telinha do teu celular, então leve essa palavra aqui na tela. Não se cale.
você vai ver o poder de Deus na tua vida. Você vai ver o Espírito Santo de Deus te usando dia após dia. Então, vamos aprender. Nós temos muita coisa a aprender com Vasti, né? Não deixemos a nossa coroa ser dada para outras pessoas. Façamos o nosso papel. O nosso papel qual que é? É esse que eu falei aí. Vista a tua coroa. Faça o teu papel de rainha e cuide, administre muito bem o teu reinado. Seja ele qual for o teu reinado, seja ele qual for o trabalho, o serviço, a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Se você falar para mim que você não tem tempo, é porque você não tem vontade, não foi o teu foco, não está sendo o teu foco. Então, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus te ensine a administrar o teu tempo aqui na Terra, para que você saiba administrar muito bem o seu reinado, para que você venha receber muitas coroas, muitas pedras preciosas lá no reino, junto com o Pai. Porque é esse o nosso objetivo. O nosso caminhar, o nosso objetivo é continuar nos caminhos de Deus, firmes nos caminhos de Deus, para que nós possamos chegar na presença face a face com Cristo e nós sermos merecedores de morar no reino de Deus, no reino do Pai, na casa que Ele tem preparado para nós. Mas para merecermos esse reinado, a gente precisa rever muito o que nós estamos deixando de fazer aqui na Terra. O nosso reinado precisa de um rei, precisa de uma rainha. E somos nós. E o que nós estamos fazendo com a nossa coroa? Bom, eu fico por aqui. Deus abençoe vocês. Dê um like, compartilha com as suas amigas a história de Vasti. O próximo vídeo vai ser a história de Esther, que é um livro daqui, ó, maravilhoso. Nós não vimos falar aqui de Deus, mas nós vemos claramente as mãos de Deus sobre esta situação. Um abraço para você, meu rei, um abraço, um beijo para você, minha rainha, que Deus abençoe você. Dê um like, compartilha com as suas amigas. Você que chegou no canal agora, se inscreve, ativa o sininho e eu fui. Tchau! E eu quero lembrar vocês também que nós temos um trabalho aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, o qual as meninas me procuram para eu ensiná-las a se alimentar melhor, né? Cuidar da saúde e emagrecer com saúde. Você que está precisando perder ali, né? Eliminar ali 5 quilos, 10, 15, 20 quilos, me procure. Você está precisando de uma consultora, de uma consultoria. Ai, Bilu, eu preciso me alimentar, eu preciso melhorar o resultado dos meus exames e eu estou tendo dificuldade. Me procure também, vamos conversar a respeito disso. Eu serei a tua consultora e você verá que é mais fácil eliminar peso e mais fácil acertar o resultado dos teus exames que você nem imagina. Eu mostro para você esse caminho. Temos um vídeo aí falando também da misturinha da alegria. É uma misturinha, ó, top, mas essa misturinha sozinha ela não vai trabalhar no teu organismo. Você precisa aprender a se alimentar. É onde eu entro. Nós entramos, você entra com a misturinha da alegria e eu entro para te ensinar como se alimentar adequadamente, o que você deve, o que você não deve consumir, para que o teu corpo venha desinflamar, para que o teu corpo venha desinchar, né? E para que você tenha muitos benefícios na tua saúde. E aí você vai entender que como eu tenho me alimentado errado, como eu tenho provocado essas enfermidades dia após dia no meu corpo.
Eu quero te ajudar. Eu quero ser a sua consultora. Me liga, meu telefone está aqui. Deus abençoe vocês.